Bom dia, meus amados irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez, neste 7 de setembro de 2021, fazendo o nosso evangelho matinal. Abri aqui no capítulo 14, no último parágrafo. É um capítulo um pouco longo, né? De cerca de 2 páginas, né? Eu vou fazer uma leitura do último parágrafo apenas, que é bem esclarecedora, né? O importante é que no nosso dia a dia, né, quando adotamos a prática diária do Evangelho, que possamos fazer leituras pontuais, né, e curtas, né, para que nós possamos alimentar a nossa mente, né, com essas mensagens edificantes, positivas, né? Iniciando, portanto, a nossa sintonização, a nossa elevação, né, com a espiritualidade superior, vamos iniciar agradecendo a Deus as bênçãos da vida, as bênçãos do repouso, as bênçãos do despertar, para mais este dia de jornada terrena, para que a luz divina de Jesus permaneça em nossas mentes e em nossos corações, e que assim possamos nos transformar em verdadeiros instrumentos da paz, do amor, da fraternidade, da caridade com humildade e amor incondicional. E assim, prezados irmãos, não custa muito, 5 minutos, 10 minutos diários pela manhã, né? É uma questão de nós nos programarmos, né? Eu estou colocando um fundo musical muito sutil, é uma música relaxante do Reiki, para a cura profunda, cura emocional e física, energética e espiritual, porque quando tenho colocado músicas de Maria, né, que mencionam alguns santos, o YouTube bloqueia o vídeo, né? Então não reclama direitos autorais, faz uma arruaça aí nas nossas comunicações, né? Então precisamos ter o cuidado para não nos expor determinadas palavras, né? E determinadas músicas, né? Que eles sempre vão achar uma desculpa para bloquear as nossas transmissões. Mas assim, então, prezados irmãos, grato, Virgínia, pela presença, que Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça na fé, na perseverança, né, a fim de que possamos zelar por nosso corpo físico, mental, energético e espiritual. Quando falamos isso, estamos falando no nosso corpo astral, da nossa aura, para que se fortaleça e seja o nosso escudo protetor contra as vibrações deletérias que muitas vezes, por negligência de nossa parte, acabamos dando ressonância a determinadas situações, determinadas palavras, né? Nós podemos perseverar no bem, no amor, na compaixão dos nossos irmãos em sofrimento, mas nós não podemos adentrar a emoção dos nossos irmãos. Nós percebemos a situação emocional, muitas vezes, de sacrifício dos nossos irmãos que passam por sofrimentos, mas nós só conseguiremos ajudar nossos irmãos em sofrimentos se nós aprendermos a estratégia da compaixão. Compadecer-se não é nós adentrarmos ou atrairmos para nós o sofrimento da pessoa. Pelo contrário, a compaixão exige de nós a ação em sintonia com a energia cósmica universal, com a energia vital da natureza, né? A natureza
disponibiliza para nós energia vital em abundância. Nós precisamos aprender a acessar essas energias, né? Através da meditação, através do nosso, aí sim, do nosso envolvimento, né? Devemos nos envolver, abraçar mentalmente esses campos floridos, as matas verdejantes, as cachoeiras, os mares, para que nós possamos atrair e conduzir essa energia para aqueles irmãos que necessitam, né, de um reforço magnético, energético, fluídico, né, da natureza. E isso cria uma circunstância benéfica e favorável para nós atrairmos os mentores espirituais, né? Os mentores da medicina espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, por exemplo, Dr. Alonso, Dr. Ismael Alonso, e tantos outros espíritos de luz da medicina espiritual que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. Muito bem, então esta manifestação espontânea aqui para nós, para mim mesmo, porque toda manifestação que nós praticamos, na verdade, ela se destina primeiramente àquele que a pronuncia, não é? Essa é uma premissa, né, para os que trabalham com a mediunidade, né, da voz direta, de formas que muitas vezes o que nós falamos não são falas nossas, né? Então nós precisamos reconhecer que nós somos instrumentos, nos disponibilizamos a ser instrumentos de Deus, de Jesus e da espiritualidade de Deus. Mas o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a qual me referi, trata do seguinte, o seguinte texto. Ele está na página 181 do Evangelho que eu adoto aqui, como já mostrei para vocês, da editora Besouro Box. Este Evangelho, ele é bem atualizado nos termos, nas palavras. Dificilmente vamos precisar consultar o dicionário para entender alguma outra palavra, né? Eu tive a honra de fazer a revisão deste Evangelho, encaminhei para a editora com algumas correções, né? E foram revisadas e está de uma forma muito acessível a todos os níveis de conhecimento humano. Então, prezados irmãos, prezadas irmãs, o texto nos diz o seguinte: os espíritos que buscam o progresso moral e possuem semelhanças de gostos e efeitos, os espíritos que buscam o progresso moral e possuem semelhanças de gostos e afeições, reúnem-se, formando famílias. Esses espíritos, quando retornam à Terra, procuram se agrupar como faziam no mundo espiritual, dando origem a famílias unidas e homogêneas. Se nas suas idas e vindas ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram e ficam felizes pelos novos progressos realizados. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos mais atrasados venham encarnar-se entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Esses espíritos atrasados geralmente causam perturbações no ambiente dos espíritos mais evoluídos, o que constitui para estes uma prova a ser suportada. Portanto, acolham e os ajudem como irmãos, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar
outros. Esse texto nos traz uma advertência para todos nós, né? De que, primeiro, de não rejeitarmos, às vezes, aqueles irmãos que chegam ao núcleo familiar, né? Mas que destoam, né? De toda a harmonia, de toda a maneira de ver as coisas, né? Todos nós já vivenciamos estivemos em outras vidas e aprendemos algumas coisas, né? E uma das provas é que muitos de nós, ao lermos um texto bíblico ou das obras de Kardec, né? Para nós é como se nós já tivéssemos lido ou visto aquela mensagem, né? E outras pessoas não conseguem. Eu me recordo que há 50 anos atrás, quando iniciei o estudo do Livro dos Espíritos e das obras de Kardec, né, eu lia uma pergunta e uma resposta, no caso do Livro dos Espíritos, e eu não conseguia entender. Eu tinha dificuldade de entrar no âmago daquele texto. E a nossa orientadora na época, né, que nos auxiliou muito, recomendou que eu comprasse um caderno e copiasse a pergunta e a resposta. Pergunta e a resposta. E eu fiz isso durante uns 2 meses, mais ou menos, porque o que acontece? Muitas vezes nós que militamos na nossa autoevangelização, né? Nós muitas vezes somos testados, né? Assediados para testar a nossa perseverança, né? E geralmente os espíritos opositores, porque nós vivenciando o mundo de provas e expiações, nós temos um mundo de duelo, né? Das ideias, dos conceitos morais positivos e os negativos, né? Existe essa dualidade no nosso mundo, né? E isso é justamente para nos provar para nós mesmos a nossa perseverança em vencer o mal que está em nós. Ao perseverarmos, escrevendo, no caso, né, daquele exemplo que eu dei, de copiar os textos, né, nós vamos cansar os opositores que nos assediam, né, que tentam nos desviar do caminho. E daí eles se afastam e nós acabamos nos libertando dessas obsessões de vidas passadas, né? E muitas vezes até da vida presente, né? Porque é comum nós termos também os nossos obsessores encarnados, não é mesmo? Mas jamais a rejeitar, jamais condenar ou criticar, sempre perseverar na palavra, nas palavras de Jesus, né? E com isso, ou os opositores, os obsessores, se convertem, passam a militar no bem, ou eles se afastam. Então, este é o ensinamento que eu aprendi quando comecei já lá 50 anos atrás a ter o contato com a nossa amada doutrina, né? Então, prezados irmãos, vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, neste dia 7 de setembro, rogando a Deus para que abençoe e ilumine as mentes e corações dos nossos dirigentes, dos nossos irmãos, soldados e oficiais militares de todas as organizações, né? Civis, militares e, enfim, todos que estão envolvidos nessa movimentação de comemoração do nosso dia 7 de setembro, que hoje se caracteriza não só pela comemoração de 7 de setembro, essa data emblemática para a República do Brasil, né, para a independência do Brasil, mas também se caracteriza esse 7 de setembro pelas
pelos questionamentos, né? Pelas posições, né? Que precisamos procurar, precisamos preservar, né? Que é a nossa liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, a liberdade religiosa, né? Que infelizmente têm sido ameaçados, né? Por alguns, é, por alguns agentes, né? Que militam na política brasileira, né? Então, prezados irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida de estarmos experienciando nesta existência, né? Esses momentos de transformação do nosso mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? Estão anunciados eventos importantes, né? A nível de impacto no planeta, né? Há muita expectativa com relação a arrebatamentos coletivos, né? Que estamos sujeitos, né? Aos pregadores, né? Não do Apocalipse, mas das visões e percepções canalizadas, né? Para que possamos nos prevenir, né? Procuramos nos zelar por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, né? Para que estejamos protegidos, né? E menos expostos às calamidades que estão sendo previstas, inclusive pela meteorologia, né? Hoje está previsto a entrada de um furacão no Rio Grande do Sul, né? Através dos mares, né? Isso já foi revelado já há 2 anos atrás, né? Que nós estaríamos sujeitos a esses eventos, né? Mas essas revelações servem para nós reforçarmos a nossa fé e as nossas rogativas a Deus e a Jesus para proteger a todos nós, proteger o nosso planeta, proteger nosso país, nossos governantes, as nossas famílias, né? Rogando a Deus e a Jesus que nos ilumine a todos, nos fortaleça, nos ampare e nos proteja, para que possamos prosseguir vivendo na gratidão e no amor de Deus e de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Receba nossa irmã Virgínia, receba todos vós que vierem a ouvir esse nosso vídeo, recebam as nossas súplicas a Deus, as energias de amor e paz, para que possamos todos prosseguir vivendo na busca de vencermos a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós. Um bom dia, um ótimo 7 de setembro. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, queridos irmãos. Um bom dia e até a próxima transmissão. Muito grato pela participação de todos vocês.